Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Está escrito assim na palavra de Deus: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Fala conosco, Senhor, por essa palavra. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma nova reforma em mim. Hoje é dia 1º de outubro, e esse mês, no dia 31, não é o dia das bruxas, para nós. Mas o dia 31 é um marco de 500 anos de história da reforma protestante no mundo, que marcou uma divisão do cristianismo apostólico romano e veio a existir a igreja protestante no mundo. O contexto do ano 1500, porque a reforma começou em 30, o ápice, vamos dizer assim, porque na verdade os rumores da reforma, eles vinham de dezenas, ou podemos dizer até centenas de anos antes, mas o ápice dessa reforma, chamada protestante, aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge chamado Martinho Lutero resolveu escrever 95 teses contra aquilo que estava sendo pregado pela Igreja Católica, mais especialmente sobre as indulgências e o comércio da fé na época. Mas o contexto do ano 1500, na religião naquela época, na Alemanha, na Europa, a sociedade, tudo girava em torno da fé e da igreja. É interessante que isso, nós como um país católico romano, nós também herdamos essa herança, especialmente nas cidades do interior. Não havia uma porta ainda de uma casa, mas a igreja católica já estava erguida no centro do vilarejo, e era a partir dela que se formavam as grandes cidades. E na Europa não era diferente. Os templos suntuosos eram erguidos, e então as cidades se formavam aos arredores daquele lugar. E foi numa cidade da Alemanha, a mais ou menos 1h30 de Berlim, a capital, chamada Wittenberg, onde vivia esse monge, que ele resolveu ir na igreja do castelo. Era a igreja onde vivia o rei daquela região, daquela área, e ele pregou à porta daquela igreja as 95 teses que refutavam a doutrina daquela época. E a vida do povo naquela época se confundia com a religião. Os sinos da igreja embalavam os eventos que ocorriam ali. Eram os sinos que determinavam as horas, eram os sinos que anunciavam as festas, eram exatamente os mesmos sinos que anunciavam os funerais. E a vida do povo se confundia com a religião. Se você nascesse, a religião era quem te batizava e registrava você pelo seu nascimento. Se você professava a sua fé, era na Eucaristia que você fazia isso. A religião mais uma vez presente. Você resolvia ficar grande e você resolvia confirmar a sua fé, era a crisma, era a religião ali, confirmando mais uma vez a vida do povo.
Se você cometia pecado, você tinha que se confessar. E era lá no paroco, de joelhos no confessionário, que você colocava as suas confissões. Mais uma vez, era a religião. Em alguns lugares, por exemplo, no interior do Brasil, isso já vindo aqui para o contexto do século XIX, século XVIII no Brasil, os padres, especialmente no contexto do interior do Nordeste, eram verdadeiros coronéis, porque eles guardavam os segredos mais relevantes de toda a sociedade. E quem era bobo de se comprometer com o padre? Então, isso acontecia. Se a pessoa queria formar uma família, era o sacramento do matrimônio. Se a pessoa estava para morrer, tinha que ir o padre lá fazer a extrema-unção. Então, irmãos, do nascimento à morte, a vida de um cidadão daquela época do ano 1500 se confundia inteiramente com a religião. As festas eram as quermesses promovidas por quem? Pelas igrejas. Tudo voltava para a religião. As cidades nasciam em torno das igrejas. As pessoas viviam pelos toques dos sinos das igrejas. As pessoas confundiam a sua vida do dia a dia com a igreja. Para que reforma? Por que Lutero inventou isso? Por que isso aconteceu? Foi numa viagem que Lutero fez a Roma. E lá, quando ele viu aquele movimento todo das indulgências, as pessoas que tinham que pagar para serem libertas de uma condenação que as assustava, que era o fogo do inferno. Irmãos, o inferno continua existindo. Vou abrir aqui um parênteses. O inferno continua existindo, o Satanás existe, e o povo continua indo para o inferno. A única diferença é que naquela época se dizia que você tinha que pagar alguma coisa para diminuir o sacrilégio seu no purgatório e você passar mais depressa para o céu. Outra coisa que não existe é esse tal de purgatório para purgar os pecados. Eu cresci no regime católico romano e eu aprendi que se a gente chegasse do gasofilácio da igreja católica e depositasse sua moeda no gasofilácio e ela tintinhasse no fundo do gasofilácio, a gente conseguia tirar uma alma do purgatório. Quanto mais vela a gente acendesse, mais possibilidades a gente tinha de diminuir o nosso tempo no purgatório. Uma visita do Papa Leão XIII ao Rio de Janeiro, lá é o nome daquela igreja lá do centro do Rio ali? Candelária. Ele visitou aquela igreja no ano sei lá de quanto, está lá a placa. E ele tem lá uma placa com a cruz branca. E quem der um beijo naquela cruz vai diminuir 100 dias do purgatório. Imagine quanta gente beijou aquela cruz. Alguém aqui já beijou aquela cruz? Mas o povo vivia assim. O povo temia o fogo do purgatório e o fogo do inferno. Então tinha que pagar as indulgências. E tinha gente que comprava até terreno no céu. Até que não caía mal um lotezinho no céu, né, irmãos? Construir uma casinha, só que lá no céu a casinha não pode ficar sem embolso nem piso não, tem que ter. E lá o negócio é caro, porque se a rua é de ouro e a água do mar é de cristal, imagina o IPTU como é lá, né, irmãos? Se aqui em São Gonçalo, sem rua de ouro e sem água de cristal, a gente já paga um IPTU desse, imagina no céu. Mas vamos voltar aqui à conversa da reforma. E aí, irmãos,
Chega Lutero e diz: gente, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que o justo, ele deve viver por fé. Não são as obras que vão nos conduzir à eternidade ou vão nos livrar do fogo do inferno, até porque nem purgatório existe. Então, dentre essas 95 teses, Lutero escreveu muita coisa combatendo contra essas ideologias da época. Hoje, será que nós precisamos de uma reforma? Talvez, irmãos, a gente possa pensar a partir de nós mesmos. Talvez a gente precise sim de uma reforma. Talvez a igreja, ou melhor dizendo, as cidades não sejam mais construídas à volta de uma igreja, e sim ao redor das empresas e do progresso. A religião já não ocupa um espaço de muito valor. Aliás, não interessa muito qual religião você faz parte, porque afinal, todo caminho leva para Deus. Isso é o que o povo diz. Não está na Bíblia não, meus irmãos. Não está na Bíblia. Mas as pessoas estão muito ocupadas. As pessoas não têm tempo para a religião. As pessoas não têm tempo para praticarem a religião. As pessoas não têm tempo mais de ir ao templo. Porque estas coisas para muita gente se tornaram quase como sem efeito. Sabe por que essas coisas se tornaram sem efeito? Porque as pessoas perderam em si o que é princípio e o que é realmente de valor para a vida e a conduta espiritual de um cristão. Por isso, eu evoco que nós precisamos sim de uma nova reforma. E quando eu penso de uma nova reforma, eu me venho a esse texto de Jeremias no capítulo 18. Aqui a Bíblia diz que Jeremias foi até a casa do oleiro e lá ele passou a observar como o oleiro estava conduzindo para formar aqueles vasos, para formar aqueles objetos de barro. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. O versículo 4 diz que no olhar do profeta, ele observou que o oleiro estava fazendo um vaso de barro, e de repente, pelo manuseio do oleiro, aquele vaso que estava em suas mãos se quebrou. O vaso se estragou. O vaso já não era mais um vaso, mas agora era um amontoado de barro, novamente. O vaso se estragou. Hoje eu estava refletindo com os oficiais, e eu estava lembrando de uns tempos de criança. Quando eu era criança, lá em Catolé do Rocha, isso não faz muito tempo, eu me lembro que na cidade tinha muito bicho solto. Era porco, era bode, era jumento, era cavalo, era vaca. De repente, você, quando menos imaginava, você se topava com um bicho desse na sua frente. E dependendo de como fosse, a carreira era grande. Mas o que era interessante, o que eu quero chamar a atenção é que às vezes as pessoas plantavam uma árvorezinha na frente de casa para dar uma sombra. E uma sombra na frente de casa no sertão, irmãos, é mesmo que um tesouro. Quem tem um sobreiro na frente de sua casa lá no sertão é uma benção, porque o sol lá é quente, irmão. É quente que não é brincadeira. E aí você plantava aquela árvorezinha. Por causa dos animais soltos, você tinha que fazer um gradilho de madeira para proteger a planta. Porque senão vinha um bodezinho ali, aí o bode abocanhava o olhinho da planta. Vocês também chamam aqui assim, né? O olho da planta. Se o bode comesse o olho da planta, coitado da planta, a planta não crescia, morria, se acabava.
aí perdia aquela plantação todinha. Às vezes a plantinha já estava bem crescidinha, aí vinha lá um jumento. Ai, irmãos, o jumento se pendurava em cima da grade e botava a boca para comer o olhinho da planta. Que tristeza, morria a planta. Então tinha que ter muito cuidado com isso. Eu viajei agora para a Bahia e sobrevoei ali o Rio São Francisco. Que imagem bela, ver o Rio São Francisco. Irmãos, do avião, há determinados lugares no Rio São Francisco que você não consegue enxergar as margens dele, de tão grande que ele é, de cima do avião. Mas o Rio São Francisco está secando. Mas está secando porque lá não está chovendo. Aí eu observei que às margens do São Francisco havia algumas culturas irrigadas. E, por sinal, as frutas que veio do São Francisco, daquela região de Juazeiro e de Petrolina, são deliciosíssimas. Lá tem um cultivo de uvas que vai para o mundo inteiro, que não existe coisa parecida nem de longe. Um irmão, até da nossa igreja, cultiva essas frutas lá, me prometeu uma caixa de uva. Pois o abençoado se esqueceu de trazer as caixas de uva, se lembrou quando eu estava no aeroporto. Ele ainda ligou para mim: pastor, eu estou com sua caixa de uva. Para que você ligou para mim? Para dizer que está com minha caixa de uva, se eu já estou no aeroporto. Por bem de lá uns cascudos. Mas voltando à visão, a visão que tinha de cima, irmãos, era linda, aquelas plantações, aquelas culturas irrigadas, as árvores imensas, mangueiras, coqueiros, goiabeiras, coisas mais lindas que vocês pudessem imaginar. Mas ao mesmo tempo que a gente via aquelas culturas bem repartidas, do lado havia uma parte que estava cinzenta, seca, porque não estava recebendo irrigação, e aquelas árvores imensas morreram, secas, porque não recebiam irrigação. E eu fiquei pensando, cá comigo, alguns de nós morremos porque vem um bicho e come o olho da nossa planta e não nos permite crescer. Outras vezes nós até florescemos e damos bons frutos, os melhores frutos que se tem. Mas aí a gente está à beira do rio, mas a gente se nega a receber a água daquele rio. E a gente se torna uma planta seca, cinzenta, morta, e que não produz nada. E nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos talvez crescer mais os gradilhos que cercam as nossas plantas ainda pequenas, para que os bichos não venham e peguem. Nós precisamos canalizar melhor as águas do rio, para que irriguem as nossas plantações, e que as nossas árvores estejam sempre verdes e produzindo frutos bons e maravilhosos, também para a glória de Deus. E aí, quando eu vejo esse vaso aqui, o vaso se estragou na mão do oleiro. E quantas vezes, irmãos, na caminhada nós nos estragamos, nós perdemos o prazer da vida, nós desistimos da caminhada, nós desistimos de servir, nós perdemos a alegria, nós abandonamos a causa. Mas esse texto diz que o vaso não ficou estragado na mão do oleiro. Este texto diz que o oleiro pegou o barro amontoado de novo e tornou a fazer um outro vaso. Esse tornar a fazer o outro vaso, seja talvez essa reforma que eu e você, que nós precisamos sofrer, para que nós fiquemos de acordo com aquilo que o Senhor quer que ficamos. Às vezes, irmãos, nós sofremos as ameaças ou os juízos de Deus, que podem ser até muito duros,
Mas isso faz parte do trabalhar de Deus que está nos modelando nas suas mãos. É o oleiro segurando o barro em suas mãos para aperfeiçoar o vaso. E para que o vaso seja refeito é necessário arrependimento. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e vai resultar numa obra-prima de suas mãos. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar às coisas que são mais simples. Nós floreamos demais. Nós causamos demais. Nós estamos enfeitando muito o nosso bolo. Nós estamos encarecendo muito a festa. Quando na verdade, o que nós precisamos é voltarmos a uma devoção, a uma vida aos pés da cruz. O que nós precisamos na verdade é uma vida piedosa. Uma vida que ame mais, que sirva mais, que se disponha mais. E faça menos. Às vezes nós estamos tão imbuídos em tantas coisas para fazer e esquecemos da piedade. Estamos presos à letra, à forma, ao estatuto, ao regimento, ao manequim, à tradição, à ética, e esquecemos da piedade. Precisamos que o nosso vaso seja refeito. Precisamos voltar à simplicidade. A simplicidade de quando eu podia olhar no meu irmão e eu não estava preocupado se ele estava vestido com a roupa de marca ou não, se ele possuía um celular de última geração ou não, se ele vem à igreja a pé ou se vem de um carro. Se o irmão é bonito ou feio, até porque aqui nessa igreja não tem ninguém feio, amém, irmãos? Oh, glória. Quem é feio aí, diga glória a Deus. Então não tem ninguém feio, graças a Deus. Mas, irmãos, precisamos resgatar isso. A oração, a alegria de estar no templo, a alegria da comunhão, a alegria de poder, a terminar o culto, ou antes do culto, poder sentar com meu irmão, conversar com meu irmão. Quanto tempo faz que você perguntou ao seu irmão como é que está a filha dele, como é que está o cachorrinho dele? A gente muitas vezes sai feito as balas, com medo de bala, né, irmãos? Eu até entendo. Mas quantas vezes nós precisamos simplesmente de um abraço, de um cuidado, de uma coisa simples. Aí nós floreamos tanto. É seminário disso, é palestra daquilo, é disso daquilo, e faz isso, e faz isso, e faz curso, e faz isso. Nós nos sobrecarregamos de coisas, quando na verdade o que o Senhor quer é que a gente se sente para orar um pelo outro. Quando na verdade o que o Senhor quer é que a gente abra a Bíblia e ouça Deus falar conosco. É quando queremos que sejamos irrigados pela torneira que vem do céu, irmãos. A coisa mais simples, sabe? Aquela comidinha da mamãe que a gente tem saudade. É disso que eu estou falando. Lutero, já que nós estamos falando de reforma, quando Lutero leu esse texto de Jeremias 18, versículo 4, ele disse o seguinte: a nossa carne, enquanto ela vive nessa terra, ela tem a sua natureza má
e a sua natureza é pecaminosa. E aí, como solução, Deus idealizou o seguinte plano: Deus quer nos recriar, Deus quer nos mudar totalmente. E para isso Ele disse: assim como o barro na mão deste oleiro, que se estragou enquanto ele fazia o vaso, assim são vocês também nas minhas mãos, e eu faço um vaso novo de vocês, eu recrio vocês, eu faço novas as coisas em vocês. Agora, precisa ser como um vaso nas mãos desse oleiro. E hoje, o Senhor está chamando você e eu para a gente regressar a um caminho que talvez a gente tenha perdido a ideia de como ele era, mas regressar a um caminho de que eu quero ver o Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. E eu queria lhe convidar, sentado como você está, a fechar os seus olhos, a fazer uma oração comigo por esta canção que nós vamos cantar. Eu sei que muitos não conhecem, mas eu sei que muitos também conhecem. Medite na letra dessa canção e nós vamos fazer uma oração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho,
arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero fazer uma oração. E se você quer fazer essa volta ao primeiro amor, ao início de tudo, à vida simples, se você entende que você precisa ser um vaso novo, eu lhe convido a ficar em pé e eu quero orar por você. Se você entende que você precisa dessa reforma em você mesmo, eu quero orar por você e eu lhe convido a ficar de pé. Eis aqui, Senhor, as pessoas que entenderam essa mensagem. E querem, Senhor, ser novas em Ti, repensar os conceitos, os valores, construir grades mais altas para não deixar que os bichos roubem as plantas que estão nascendo, ou canalizarem novos instrumentos para irrigarem as suas plantações naquilo que é o mais simples, é a Tua palavra e o viver contigo. Senhor, que eu também viva isso, que a minha vida seja para isso. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão em pé e que eles recebam do Senhor uma porção especial do Teu Espírito e que sejam renovados e que sejam mudados e que sejam feitos vasos novos, construídos pela Tua mão, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa esta igreja e todo este povo que se reúne neste lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.